É a 10ª vítima do incêndio em uma creche no norte de Minas Gerais. Menina de 4 anos não resiste aos ferimentos. Ao longo dos últimos 2 dias, o principal cemitério da cidade, infelizmente, já se acostumou com esta cena. Pesquisa mostra que a maioria dos cariocas mudaria da cidade por causa da violência. Hoje, os moradores de 3 comunidades acordaram mais uma vez com tiroteios. Desde 5 horas da manhã tá isso aí, ó. O exército foi embora ontem, era 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Liberou o macaco e agora começou. Imprudência no trânsito. Polícia identifica motociclista que chegou a 400 km por hora em rodovia paulista. 11 pessoas são atropeladas perto de um museu em Londres, mas a polícia descarta ataque terrorista. Carlos Arthur Nussmann manda a carta da prisão pedindo afastamento do Comitê Olímpico Brasileiro. Romaria em Barcos marca o Sábado do Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do mundo. Eliminatórias da Copa. A França vence na Europa e a Nigéria é a primeira seleção africana classificada. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Morreu hoje mais uma das crianças queimadas numa creche em Janaúba, no norte de Minas. Agora já são 10 mortos no incêndio provocado na quinta-feira pelo vigia da creche. O repórter Darlison Dutra está na cidade e tem ao vivo outras informações. Boa noite, Darlison. Quem é a 10ª vítima? Boa noite, Marcelo. O nome dela é Thalita Bispo. Ela tinha 4 anos e estava internada na UTI do Hospital João 23, em Belo Horizonte. 14 vítimas continuam em hospitais da capital mineira. Algumas crianças tiveram mais de 80% do corpo queimados e lutam para sobreviver. Há também vítimas internadas em Montes Claros, cidade que fica a cerca de 130 quilômetros daqui. Pela manhã, todos os 16 pacientes que estavam neste hospital de Janaúba receberam alta. No total, 28 pessoas continuam internadas. Hoje, mais 2 crianças que foram vítimas deste crime brutal foram enterradas. Veja na reportagem. Aqui, uma pequena guerreira que lutou quanto pôde para viver. Cecília Davina, de 4 anos, teve várias paradas cardíacas no hospital. Na noite de quinta-feira, a morte dela chegou a ser divulgada, mas os médicos conseguiram reanimar a menininha. Ela resistiu a noite inteira, resistiu a manhã toda, né? Abriu os olhos, tentou se comunicar, mesmo sedada, se mexeu, mostrou várias reações, mas infelizmente não resistiu depois de 1 da tarde. O enterro foi marcado por muita tristeza. Ao longo dos últimos 2 dias, o principal cemitério da cidade, infelizmente, já se acostumou com esta cena. O choro e a dor de muitas famílias. Este é o momento da despedida de mais uma vítima. Yasmin Medeiros, também de 4 anos, foi enterrada minutos depois. Ela era uma gracinha, ela era uma criança super inteligente, esperta, ativa. Todo mundo era apaixonado por ela porque ela chamava a atenção de todo mundo, ela brincava com todo mundo. Na manhã da última quinta-feira, o vigia, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, chocou o mundo. Ele entrou no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, onde trabalhava, levando álcool na mochila. Jogou combustível nas crianças, no próprio corpo e ateou fogo. Na manhã deste sábado, uma boa notícia. 16 vítimas receberam alta e voltaram para casa. Então, ali por ela, então você está com tristeza pelos outros. Os sorrisos foram acompanhados de presentes. A Júlia trouxe uma boneca novinha. Bonecas que eu ganhei no meu aniversário, mas eu já tenho dela e é 2 iguais. E você não vai sentir falta dela? Um pouco. A boneca da Júlia se juntou às doações que chegavam a todo momento. De remédios a fraldas. Não coube tanta solidariedade nas salas do hospital. A maior tragédia de Janaúba deixou uma lição.
Os moradores que choraram juntos descobriram um jeito de voltar a sorrir. A polícia investiga o que motivou uma série de ataques na zona leste de São Paulo. Carros e ônibus foram queimados e um caminhão foi saqueado pelos manifestantes. O trabalho hoje foi consertar a fiação danificada pelas chamas. Nesta sexta-feira, 7 veículos foram incendiados no Jardim Iguatemi, bairro da zona leste de São Paulo. Os ataques aconteceram nas avenidas Jaco Pêssego e Bento Guelph e na rua Aneci Rocha. Sobraram só as carcaças dos carros, ônibus e caminhões. Este, carregado de produtos de beleza, foi saqueado. De acordo com a Polícia Militar, os incêndios foram causados por pelo menos 15 manifestantes que fecharam a Avenida Jaco Pêssego e colocaram fogo em pneus e veículos. 6 pessoas acabaram presas. O motivo dos protestos ainda não foi confirmado. O comando da PM informou em nota que seria uma reação à apreensão de drogas, que foram encontradas pela polícia em um laboratório para refinar cocaína na última quinta-feira. A Polícia Civil também trabalha com a possibilidade de que a manifestação tenha acontecido por causa da morte de um morador baleado por policiais militares. E você vai ver daqui a pouco, 11 pessoas são atropeladas perto de um museu em Londres. A polícia identifica a motociclista que circulou a mais de 400 km por hora em estrada paulista. Nós voltamos já já. O dono de uma motocicleta que atingiu 400 km por hora na rodovia Anhanguera, em São Paulo, apresentou-se à polícia. Depois que as imagens com o vídeo viralizaram nas redes sociais, o motociclista foi identificado e agora pode responder pela imprudência. Quem pegou esse bagulho passando? Avião. É nóis! Uma empolgação fora do comum, por um comportamento fora da lei. A euforia dos amigos na rodovia Anhanguera, em São Paulo, é pela velocidade. Repare aí no velocímetro da moto. O original está travado em 299 km por hora. Mas o outro, adaptado ao painel com números vermelhos, indica a verdadeira velocidade. Mais de 400 km por hora, 4 vezes o limite da rodovia. Ele não foi flagrado em nenhum radar e é provável até que fique livre de multas, mas pode sim sofrer um processo criminal por conta do risco, não só contra a própria vida, mas de outras pessoas também. As rodovias têm câmeras que a gente consegue monitorar esses indivíduos e foi feito um levantamento e conseguimos chegar aí na identidade do condutor daquela motocicleta. A internet, no caso, seria a prova. Pelos vídeos em que ele e os amigos publicaram, cheios de orgulho com a imprudência. A companhia que administra 2 das principais rodovias de São Paulo, Anhanguera e Bandeirantes, diz que é comum ver pelas câmeras motos muito acima dos limites. E acidentes também. Em cada 100, 18 envolvem motociclistas, na maior parte com gravidade. No sistema Anhanguera Bandeirantes, 2,5% do tráfego passante nas rodovias são motos. No entanto, a quantidade de vítimas fatais envolvendo motociclistas é muito maior. 1/3 dos acidentes com vítimas fatais nas rodovias do sistema Anhanguera Bandeirantes são motociclistas, infelizmente. Os moradores de 3 favelas do Rio de Janeiro acordaram neste sábado mais uma vez com tiroteios. O clima ficou tenso no Morro dos Macacos, na zona norte da cidade, após uma tentativa de invasão. Uma chuva de tiros. Foi assim que o dia amanheceu no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. As imagens foram feitas por moradores. Desde 5 horas da manhã tá isso aí, ó. O exército foi embora ontem, era 1 hora da tarde, 2 horas da tarde.
liberou o macaco e agora começou. Segundo a unidade de polícia pacificadora, o tiroteio aconteceu quando bandidos entraram em confronto na parte alta da comunidade. No morro vizinho, o São João, um homem foi baleado e morreu. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas. A PM reforçou o policiamento na área, mas não por muito tempo. No início da tarde, percorremos os acessos aos dois morros. Não encontramos nenhuma viatura e nem patrulhamento a pé. Os moradores estavam apreensivos. Aqui o local não está muito bom não, né? Está muito perigoso, né? Eu fico com medo assim, o meu coração começa a tremer, aí eu deito no chão. Porque eu fico com medo, né? É muito difícil. Foi o segundo dia seguido de tensão nas comunidades. Na sexta-feira, mais de 1.000 militares fizeram uma operação para prender traficantes que participaram da tentativa de invasão da Rocinha no mês passado. Os agentes queriam prender criminosos flagrados com armas pesadas. Segundo a polícia, eles estariam organizando um novo ataque à favela. Uma das preocupações no cerco aos traficantes que fugiram da Rocinha é diminuir o poder de fogo dos criminosos. E esse é o objetivo não só da polícia. O Disque Denúncia anunciou uma recompensa de R$5.000 para quem der informações que levem à apreensão de fuzis. Em 3 semanas, desde o início do conflito na Rocinha, a polícia apreendeu 18 pistolas, 17 fuzis, 2 submetralhadoras e 30 granadas. No Paraná, a Polícia Militar prendeu hoje um homem que levava armas pesadas e equipamentos usados em ataques a caixas eletrônicos. O armamento é de guerra: fuzil, metralhadora, carregadores e até uma luneta. Mas a suspeita da polícia é que Ederson Machado Correia, de 33 anos, tenha participado de uma explosão a caixa eletrônico na cidade de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba. A explosão aconteceu na parte dos fundos da agência e a casa que fica ao lado ficou completamente destruída. A explosão do caixa eletrônico em Rio Branco do Sul aconteceu por volta das 5 horas da manhã. 4 horas depois, a Polícia Militar recebeu uma informação importante. Este carro aqui estava em Santa Felicidade. O serviço de inteligência do 12º Batalhão foi até lá e descobriu que as placas eram clonadas e que este carro tinha sido roubado no final do mês passado, aqui na região do bairro Mercês. O que mais chamou a atenção da polícia é que dentro do veículo tinha tudo isso aqui, ó: colete balístico, dinheiro picado, né? Isso aqui provavelmente restos de uma explosão, de um caixa eletrônico, e muito equipamento. Ederson já era conhecido da polícia. Ele foi preso várias vezes por assalto a banco e tinha 2 mandados em aberto pelo mesmo crime e também formação de quadrilha. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 4 pessoas foram resgatadas de um carro em chamas no interior do Rio de Janeiro. O veículo pegou fogo depois de capotar. Policiais militares retiraram 2 vítimas que estavam presas nas ferragens. No interior do Piauí foram recapturados 20 dos 75 detentos que fugiram da penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo depois de uma rebelião. 15 presos ficaram feridos no motim. O governo do estado decretou situação de emergência no presídio. Câmeras de segurança gravaram um assalto a uma padaria na zona norte do Rio. Um bandido disfarçado com um chapéu agrediu uma funcionária e pegou o dinheiro do caixa. Do lado de fora, outros 2 criminosos assaltavam quem passava pelo local. Ninguém foi preso. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um acidente que envolveu 3 carros e um caminhão na rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo. As vítimas foram socorridas e passam bem. O ex-ativista italiano Cesare Battisti desembarcou hoje de manhã em São Paulo, depois de ser solto por determinação da Justiça Federal. Ele ficou detido por 3 dias em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, suspeito de tentar viajar para a Bolívia com aproximadamente R$20 mil não declarados. Battisti, de 62 anos, foi condenado na Itália por terrorismo, crimes que ele nega. Um atropelamento perto do Museu de História Natural, no centro de Londres, assustou turistas e moradores. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas.
Unidades dos serviços de emergência britânicos foram atender ao chamado depois que um carro atingiu pedestres do lado de fora do edifício. 9 feridos precisaram ser levados a hospitais, com machucados principalmente nas pernas e na cabeça. A polícia ainda não trata o caso como ataque terrorista. A jornalista Fernanda de Andrade, do SBT, estava na capital britânica e acompanhou toda a movimentação. Aqui atrás é a rua onde ocorreu o incidente. A gente vê que há a presença de vários policiais e viaturas. Há um helicóptero que está rondando a região por cerca de 1 hora. Essa daqui é uma região muito movimentada de Londres. É uma região turística porque abriga vários museus. Eu, no momento do incidente, eu estava no Museu de Ciência. A gente estava próximo à porta de saída quando várias pessoas começaram a entrar correndo. Eu encontrei um grupo de brasileiros, perguntei o que estava acontecendo. Eles falaram que eles estavam na rua quando eles ouviram vários estouros e procuraram um lugar para se proteger. Ali atrás é o Victoria and Albert Museum, que é visitado por muitos turistas. O museu continua funcionando normalmente e é esse o clima que os policiais tentam passar para a população e para quem passa por aqui, para quem chega tentando entender o que aconteceu. Logo após o acidente, testemunhas gravaram imagens de um homem sendo detido no local pela Polícia Metropolitana de Londres. Não se sabe qual teria sido o papel dele nos atropelamentos. Na Espanha, milhares de pessoas protestaram hoje pela unidade do país e pelo diálogo entre os governos central e regional, uma semana depois do referendo de independência da Catalunha. As ruas de Madrid foram tomadas por manifestantes vestidos de branco. O país está mergulhado em uma crise política sem precedentes diante das tensões entre o governo espanhol e os separatistas catalães. Na Rússia, um protesto convocado para o dia do aniversário do presidente Vladimir Putin terminou com mais de 260 presos. Os manifestantes querem que o líder da oposição, que está detido, seja autorizado a concorrer às eleições. A tempestade tropical Nate transformou-se num furacão de categoria 1 no Golfo do México e agora vai em direção aos Estados Unidos. O furacão deixou 28 mortos na América Central. Os países mais atingidos foram Costa Rica, Nicarágua e Honduras. A polícia dinamarquesa encontrou partes do corpo da jornalista sueca que estava desaparecida há 2 meses. Kim Wall, de 30 anos, foi vista pela última vez em uma embarcação durante uma entrevista com o inventor Peter Madsen, que está preso. O clima esquentou hoje no PSDB de São Paulo. O prefeito João Dória chamou de fracassado o vice-presidente nacional do partido e ex-governador do estado, Alberto Goldman. A crítica foi feita em uma rede social. Dória respondeu a um vídeo que Goldman divulgou na sexta-feira, criticando a gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo. Viaja por todos os lugares, todos os estados, todas as cidades e todos os países. E diz que está trazendo alguma coisa para São Paulo. Não está trazendo nada. A cidade de São Paulo e os moradores daqui sabem disso muito bem. Vê como é que estão as ruas, os buracos das ruas. O prefeito acusou o vice-presidente nacional do PSDB de viver à sombra de outros políticos. Na sombra do Orestes Quercia, na sombra do José Serra. Você coleciona fracassos na sua vida e agora vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade, que eu fico com o povo, Alberto Goldman. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o sócio da JBS, Wesley Batista, deve continuar preso. Segundo Dodge, o empresário usou o acordo de colaboração premiada para obter lucro fácil. Novos áudios divulgados pela revista Veja mostram uma conversa de Wesley Batista com o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Segundo a revista, o diálogo se refere a um acerto de 6 milhões de reais em propina. O áudio da conversa entre Joesley Batista e o ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, está nas mãos dos investigadores do Ministério Público Federal. Na gravação publicada no site da revista Veja, os dois parecem negociar valores. Deixa eu te falar, aqui, você lembra? Eu não lembro mais a conta. 650. Como que era? Não. A última vez. Quanto era o saldo? Eu não lembro mais. Ah, pera mais, gente. 650. Então. Em outro trecho, as cifras aumentam. Por 3. 1,730 dividido por 3. 576. Mais umas 3 vezes a massa.
Fica tranquilo. Porra, o fluxo caiu. Imagina. Cara, o fluxo caiu, as lojinhas estão vendendo menos. E eu agora só tô pegando as lojinhas nossas. Para Joesley Batista, esta gravação é uma forma de provar que houve um acerto em dinheiro entre o empresário e o ministro Marcos Pereira. E para tentar confirmar essa versão, Joesley também entregou ao Ministério Público mensagens trocadas com o ministro. O delator afirmou ainda que o valor total da propina chegou a 6 milhões de reais e que as negociações começaram em 2015. O ministro disse que não vai comentar supostas gravações ilícitas e que os advogados dele já manifestaram ao Supremo Tribunal Federal a intenção de esclarecer os fatos. Marcos Pereira afirmou ainda que vai mostrar sua inocência. Em uma manifestação encaminhada ao Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o irmão de Joesley, Wesley Batista, continue preso. A procuradora alegou que, ao invés de mostrar conscientização e arrependimento pelos crimes cometidos, o acordo de colaboração representou ao empresário a oportunidade de lucro fácil pela prática de novos crimes. Os irmãos Batista estão presos por terem usado informações privilegiadas da própria delação e, com isso, lucrado no mercado financeiro. Um plebiscito simbólico sobre a criação de um país independente com os 3 estados do sul do Brasil foi realizado hoje em cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Mais de 2.000 urnas foram distribuídas em 900 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Durante todo o dia, eleitores responderam se querem a formação de um país independente. O ato é organizado pelo movimento O Sul é Meu País, fundado há 25 anos. A principal justificativa é econômica. Nós mandamos muito recurso para Brasília e para nós retorna muito pouco aqui para os estados do Sul. Então a gente visa que o que nós arrecadar aqui no Sul tem que ficar para o Sul. Produzimos muito e nós temos condições de exportar e aumentar a qualidade de vida do nosso povo. Dividir um país que já está formado, tem seus problemas, mas dividir nunca é a solução. Eu não vejo sentido em separar o Sul do Brasil. Somos todos uma nação só. Serve mais como protesto do que como uma separação mesmo, né? A expectativa da organização é reunir 2 milhões de votos, mais que o dobro registrado no plebiscito do ano passado. A votação não tem valor legal, até porque o primeiro artigo da Constituição brasileira é bem claro. O país é formado pela união indissolúvel dos estados. Mas a partir desta consulta, o movimento quer pressionar o Congresso a realizar um plebiscito sobre o assunto em 2018. Fazendo-se uma crítica a essa falência federativa que nós vemos no Brasil, esse discurso ele é legítimo e possível. Mas para fins de projeto de lei, não. Né? Porque o projeto de lei, mesmo através de iniciativa popular, ele deve ser desde o nascedouro constitucional. Morreu hoje Arlete Maron de Magalhães, viúva do ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e avó do atual prefeito de Salvador, ACM Neto. Natural de Itabuna, Arlete Magalhães tinha 86 anos. Ela estava internada desde quarta-feira e sofreu um acidente vascular cerebral. O corpo foi sepultado no cemitério Campo Santo, em Salvador. No último fim de semana, antes do Dia das Crianças, uma pesquisa animou o comércio e também os pequenos, porque o principal presente deste ano deverá ser o brinquedo. Para os adultos que ainda não entenderam, fica a dica. Você quer ganhar roupa? Não. Sapato? Não. Material da escola? Não. Brinquedo? Sim. É claro, se perguntar, eles sempre têm a resposta na ponta da língua. Brinquedo. Brinquedo. Um brinquedo. A boa notícia para a garotada é que esse ano pais, avós, tios estão levando a brincadeira mais a sério. Uma pesquisa feita em todo o país mostrou que quase metade vai presentear brinquedos. Isso é quase 12% a mais que no ano passado. E não é que simplesmente eles se lembraram do tempo de criança, não. Tem a ver com algo bem do mundo dos adultos. Quando está um pouquinho mais folgado, aí a gente opta pelo brinquedo. Quando tá um pouquinho mais apertado, aí a gente une o útil ao agradável. Aí é roupa, sapato? Roupa, sapato. E eles acabam gostando também. A gente doou alguns que ele ficou um tempo sem ganhar e agora a gente pode repor.
Neste Dia das Crianças, os itens de vestuário e os eletrônicos são a segunda opção na lista de presentes, seguidos dos livros, CDs e DVDs. Na categoria campeã, o mais pedido pelas meninas são as bonecas que têm mecanismo, que fazem alguma coisa, que choram. E pelos meninos, os bonecos são os do filme, que ele quer virar o filme, virar o personagem. E o movimento, hein? As vendas melhoraram, os pais estão gastando. É porque diante de uma cena como essa, ou essa, quem resiste? O pai da Laura, por exemplo, está prestes a se render a esse sorrisinho encantador. Você quer essa boneca? Quero. O pai vai comprar pra você. E a seguir, pesquisa mostra que 7 entre 10 moradores querem sair do Rio de Janeiro por causa da violência. Centenas de barcos participam da procissão em homenagem a Nossa Senhora no Círio de Nazaré. Nós voltamos já já. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que a maioria dos moradores da cidade do Rio de Janeiro quer deixar o Rio por conta da violência. O levantamento foi feito nesta semana, depois dos conflitos entre traficantes rivais na favela da Rocinha. A violência no Rio não dá trégua. Não vê hora, lugar, idade ou classe social. Alexandre está preocupado com a família. A gente pensa bastante em sair exatamente por essa questão. A gente não sente segurança. Até gente que mora do lado da escola deles, a gente vê assalto de pessoal roubando celular e outras situações, então é bem complicado. É uma sensação permanente de insegurança. Calma, calma, minha filha, pelo amor de Deus. Cada dia que passa, a gente liga a televisão e vê que não tem muito jeito, só vê tragédia. Com um filho pequeno, você fica pensando como é que você vai criar o filho com essa violência toda, né? Eles não estão sozinhos. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado revelou que 7 em cada 10 moradores do Rio querem deixar a cidade por causa da falta de segurança. Com medo, 1/3 dos entrevistados admitiu que mudou a rotina nas últimas semanas. Nessa sexta-feira à noite, o motorista desse carro sofreu um sequestro relâmpago na zona norte da cidade. 2 criminosos foram presos depois de serem cercados por policiais civis e trocarem tiros com os agentes. A vítima conseguiu escapar. Para esse especialista em segurança, alguns cuidados podem ajudar a diminuir os riscos. Escolhendo os melhores horários para sair de casa, principalmente nos seus momentos de lazer, aonde vai, em que horas vai, quanto tempo vai ficar, quando vai voltar, por onde vai voltar. Então são pequenos detalhes que diminuem o potencial de vitimização de qualquer pessoa que vive em qualquer cidade. O rapper Nelly, de 42 anos, foi preso nos Estados Unidos suspeito de abuso sexual. O músico é acusado de violentar uma mulher dentro de um ônibus de turnê estacionado em um shopping na cidade de Auburn. A defesa do cantor negou as acusações. Ele já tinha sido preso antes por porte de drogas. E este sábado teve Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Ponte Preta anteciparam o jogo da 28ª rodada por causa do show que Paul McCartney vai fazer no Mineirão no dia 17 de outubro. A Ponte Preta saiu na frente com Danilo Barcelos de pênalti. O Cruzeiro virou o jogo no segundo tempo. Thiago Neves empatou aos 28. E Manuel marcou o segundo gol aos 30. Com a vitória, o Cruzeiro assumiu o 4º lugar e a Ponte Preta segue em 15º. E a Nigéria é a primeira seleção africana classificada para a Copa do Mundo da Rússia. Nas eliminatórias europeias, a França venceu e segue na liderança do Grupo A. Jogando fora de casa, a França passou pela Bulgária. Griezmann ajeitou e Matuidi mandou para a rede. 1-0 o placar final. A Suécia segue na cola da França. A equipe massacrou Luxemburgo por 8-0. O atacante Marcus Berg fez 4 gols. O resultado praticamente eliminou a Holanda, que na última rodada vai precisar aplicar uma goleada histórica nos suecos para ter chance de disputar a repescagem.
Jogando em casa, a Nigéria venceu a Zâmbia por 1-0 e tornou-se a 12ª seleção classificada para a Copa do Mundo, a primeira da África. Iwobi fez o gol da classificação. No Mundial Sub-17, disputado na Índia, a Espanha saiu na frente do Brasil. Wesley tentou cortar o cruzamento e marcou contra. A seleção brasileira chegou ao empate com Lincoln, que aproveitou o passe sem querer do zagueiro espanhol. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marcos Antônio deixou Paulinho na cara do gol e ele virou o jogo. 2-1, placar final. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, que está preso desde quinta-feira, mandou uma carta ao COB pedindo afastamento do cargo. Neste sábado, os advogados do dirigente pediram à Justiça que ele seja solto imediatamente. A defesa alega que Nussmann precisa de cuidados especiais de saúde. Áreas de instabilidade continuarão atuando na maior parte do país neste domingo. Os temporais se intensificam e há risco de queda de granizo na região sul. Chove também no sudeste, no norte e em parte do centro-oeste, mas as temperaturas sobem bastante na área mais clara do mapa. Em Palmas, no Tocantins, a máxima pode chegar a 40 graus. São Paulo segue com chuva e 28 graus. No Rio, faz 34. Centenas de barcos acompanharam hoje a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na Baía do Guajará, em Belém. A Romaria Fluvial do Círio de Nazaré faz parte de uma das maiores festas religiosas do mundo. Ainda era madrugada quando a Romaria começou em Ananindeua. Momento de muita emoção ao longo da BR-316. É muito importante a gente ter graça à Senhora de Nazaré, mais importante. Foram 24 quilômetros até o Trapiche de Icoraci. Após a bênção do arcebispo metropolitano de Belém, a imagem foi conduzida ao navio da Marinha. É a terceira das 12 Romarias do Círio. Esse ano, pelo menos 400 embarcações acompanham a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na Baía do Guajará. É uma grande festa de fé nos rios da Amazônia. Seu Silvio mora na região das Ilhas, no Pará. Veio agradecer as graças alcançadas. A gente tem promessas especiais, né? Com ela, né? E agora a gente tem que pagar aqui onde a gente pode pagar aqui. Balões, bandeiras, um colorido especial toma conta das águas barrentas do rio. Percurso marcado por muitas homenagens. É a primeira vez que a Dona Maria Olímpia vem de Brasília para ver de perto a festa católica. Eu vim agradecer ter ela como rainha da nossa existência. Na chegada ao Cais do Porto, em Belém, a imagem da padroeira dos paraenses é recebida com honras de chefe de Estado. Agora é a vez da Romaria dos Motociclistas. Eles saem do centro comercial da capital. No final da manhã, a descida da imagem original da Virgem de Nazaré emocionou os fiéis que lotaram a Basílica Santuário. Boa noite. Boa noite.